E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. E bom, hoje eu vou ensinar para vocês um jogo que eu desenvolvi que utilize apenas dados comuns, aqueles de 6 faces, e também um baralho comum. É um jogo bem simples, bem fácil, que se chama Cards and Dice, ou Dice and Cards, um ou outro, tá? E aí, como é que funciona? É bem simples, vamos utilizar apenas um único baralho comum. Claro, nesse jogo vocês também podem juntar mais de um baralho se vocês jogarem com mais pessoas, mas o necessário é apenas um baralho comum. E nesse caso, vamos apenas separar todas as cartas numéricas. Então, como vocês podem ver aqui, apenas as cartas numéricas de 2 até o 10. Então, vamos tirar o As, o J, o Q e o K, tá bom? E o que vão ser as cartas? As cartas vão representar os nossos níveis de dificuldade. Então, cada número da carta é um nível de dificuldade. E com os dados, apenas dois deles, tá? Aqui tem três, mas é só de reserva. Então, apenas dois dados de 6 faces, nós vamos jogá-los, somar os valores, e se a gente superar o nível de dificuldade que a carta nos propor, então a gente venceu. Caso a gente não conseguisse tirar igual ou menor, exatamente, igual ou menor, então a gente perde. Então, mesmo se a gente, por exemplo, pegar uma carta de número 2, que é o menor número possível, né, de um baralho comum, e tirarmos também 2, que é o menor resultado possível numa jogada de 2d6, também perdemos, porque a gente só perde se a gente tirar igual ou menor. Então, se a gente, por exemplo, pegar aqui uma dificuldade 10, ela é muito alta, mas ainda tem a possibilidade se a gente tirar 11 ou 12 nos dados, tá bom? Então, como eu falei, apenas um único baralho, tá bom? Então a gente vai separar todas as cartas numéricas e vamos embaralhar. E aí, como eu falei, esse jogo dá pra jogar solo igual agora. Eu vou apresentar pra vocês uma parte solo, então eu vou jogar e como é que vai funcionar. Eu vou revelar a carta, né? Cada jogador, se vocês estiverem jogando com mais pessoas, cada jogador vai revelar a sua própria carta, que vai ser o seu nível de dificuldade, e aí o próprio jogador já vai pegar os dois dados e rolar, somar. Se o valor for superior, ele ganha a carta. Se não conseguir, então nesse caso a carta ela fica para o outro jogador. Claro, se vocês estiverem jogando em dupla, por exemplo, um jogador contra o outro, então aquele que não conseguir superar a carta vai para o outro. Então, vocês podem fazer dessa forma quando vocês estiverem jogando um contra o outro. Nesse caso, como eu vou estar jogando solo, vai ser praticamente a mesma coisa. Se eu não conseguir superar o nível de dificuldade das cartas, então o meu adversário ele vai ganhar nesse caso, tá? Então, como é que vai funcionar? Vamos embaralhar. E aí, quem ganha e quem vence nesse jogo? É bem simples. Vocês podem estipular uma quantidade de soma do nível de dificuldade. Então, por exemplo, aqui vocês podem fazer com que o jogador que somar primeiro, ou que acumular primeiro mais pontos, ganha. Por exemplo, quem acumular 10 pontos primeiro, aí seria um jogo bem rápido. Ou quem acumular 20 pontos, ou quem acumular 30, 40, 50, 60. Então aí vai na decisão de vocês. Por isso que eu falei, vocês podem ou usar apenas um baralho comum ou dois, três baralhos se vocês estiverem jogando com mais pessoas. Como eu vou estar jogando agora solo, então nesse caso eu só vou precisar de um baralho. Então eu vou baralhar muito bem. E aí a gente vai ver, eu vou ver se eu consigo ganhar, né, com os níveis de dificuldade que as cartas vão nos propor. E aqui eu vou estipular uma soma de 20. Então, se eu ou o meu adversário, meu amigo aqui, ganhar mais de 20, né, acumular 20 ou mais, então nesse caso foi a vitória, tá? Então, vamos lá. É bem simples, ó. Embaralhou, deixa de lado
os dois dados ficam aqui de lado. E aí o próprio jogador da vez, como eu falei, se vocês estiverem jogando com mais pessoas, vocês podem estipular com par ou ímpar, ou jockey pô, enfim, vocês decidem quem vai começar. E aí o jogador que estiver começando vai revelar a sua carta. Nesse caso, ó, nível de dificuldade 3. Então, eu vou rolar os dois dados. Ó, deu 11. Então, nesse caso, eu ganhei esta carta. Aí, se fosse o meu outro adversário, né? Se eu estivesse jogando com mais pessoas, então ele revelaria a própria carta e aí jogaria os dois D6, superou, ganhou a carta. Se não conseguiu, nesse caso, o adversário é que vai ganhar a carta. Então vamos ver aqui a próxima carta. Ó, 6, então já começou a aumentar. Então aí, nesse caso, eu preciso tirar bons resultados. Ó, 5 mais 3, 8. Consegui. Então, eu já estou somando aqui 6 mais 3, 9. Então, por enquanto, eu estou saindo ganhando. Então, vamos revelar a próxima carta. Ó, 4, muito fácil. Então, a gente vai jogar. Ah lá, como eu falei. Então, mesmo o nível de dificuldade da carta ser muito baixo, a probabilidade dos dados caírem em números baixos também pode ser. Então, nesse caso, ó, eu tirei um 4, lembrando, igual ou menor, o adversário é que está ganhando. Bom, se vocês estiverem jogando com mais pessoas, o que vocês podem fazer? Vocês podem estipular que aquele que tirar igual ou menor deixa a carta de canto, então quer dizer, aquele jogador ele não ganha, e o próximo jogador que assim conseguir superar o nível de dificuldade, vocês podem decidir que aquele jogador também ganha aquela carta ou não, aquela carta fica de fora. Então só ganha carta aquele jogador que superar. E aí as cartas que ficam de fora acumulando, quando acabar, vocês viram, embaralham e aí voltam a jogar. Claro, se vocês decidirem que a soma das cartas for, se a soma for muito alta, então 10, 20, 30, 40, 50, 100. Aqui eu estou estipulando que vai ser 20 a soma, tá? Então vamos lá. Então essa carta aqui, como eu estou jogando solo, ou nesse caso, se eu estivesse jogando com o meu adversário, ele que ganharia essa carta porque eu não consegui superar, tá? Então em termos, eu perco a minha possibilidade de ganhar a carta e quem fica na vantagem de ganhar aquela carta é o meu adversário. Então nesse caso, ele ganhou esse nível de dificuldade 4. Aí eu vou lá, revelar a próxima, ó, 6. Então vamos lá, dados, me ajudam. Ó, foi bom, ó, 12. Então, nesse caso, eu ganhei. Então, já estou aqui, ó, 6 mais 6, 12, mais 3, 15. Então, só faltam 5 pontos para eu ganhar. Vamos lá. Ó, 4. Vamos ver. Ok. Então, nesse caso, eu ganhei mais uma. E aí, vamos para o próximo nível de dificuldade, 5. Ganhei. Então, eu acumulei mais de 20 pontos nas cartas, então eu ganhei. E aí vocês podem estipular melhor de 5, ou melhor de 7, ou melhor de 3, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou fazer uma jogatina melhor de 3. Eu já ganhei a primeira, se eu ganhar a próxima, então o jogo se encerra com a minha vitória. Caso contrário, a gente disputa a última partida. Então, a gente embaralha todas as cartas. Ok, bem fácil, a gente faz assim, ó, para embaralhar melhor. E aí vamos disputar. Então podem ver que é um jogo bem simples, apenas um único baralho só com as cartas numéricas, 2 dados comuns e já dá para fazer uma diversão por um bom tempo. E aí vocês podem fazer disputando alguma coisa ou apostando algum valorzinho, enfim. Eu não aconselho ficar apostando, mas se for para diversão da rapaziada, né? Às vezes o pessoal juntou ali, né? E aí quer fazer alguma coisa diferente, então vocês podem fazer isso. Ah, vamos apostar uma pedra, vamos apostar um real, 2 reais, enfim, vocês podem fazer essas apostas também. Mas aqui é só um jogo comum, bem simples. Então vamos lá. Então, ó, 3. Então, ó, já consegui ganhar. Próximo nível de dificuldade. Agora vem um 10, ó. E 10 é bem difícil. Tem que tirar ou 11 ou 12. Ó, nesse caso aqui eu tirei um 9, não consegui, então meu adversário aqui ganha. 3.
3, ó, quase que não dá, mas eu consegui, então já dá 6. Vamos ver o próximo nível de dificuldade. 2. Ó, bem simples. Então aqui eu já tenho 8. Vamos lá, ó, 5, nível de dificuldade. Ó, 8, então eu consegui. Então aqui eu já tô com 13, né? Então aqui, ó, 5 mais 6, 11, 12, 13. Então vamos lá. Ó, 8, se eu ganhar essa... Vamos lá, dadinhos. Foi igual ou menor. O meu adversário ganha, então ele já está com 18 sem ter feito nada. Então, vamos lá. 7, ó, 7. Vamos dizer que é um nível de dificuldade médio, né? Então, vamos ver se eu consigo. Que pena, ó. Então, o meu adversário, em termos, ganhou essa rodada. Eu ganhei a anterior, então vamos disputar a última. Então, mesma coisa, a gente vai embaralhar o deck, o baralho, né? A gente vai embaralhar bem. E aí já vamos ver quem vai ganhar a próxima, tá bom? Então vamos lá, vamos revelar a primeira, 7. Então a dificuldade média. Ó, 4 mais 3, 7. Então ele ganhou 8. Então vamos ver. Nesse caso, nossa, ó, só tô tirando igual. Então já tem ali 15. 2. Ó, pelo menos uma. Consegui. Vamos ver a próxima. 6. Olha lá, ó. Tirei igual. Então, ele ganhou. Então, meu adversário ganhou 2, melhor de 3. Então, ele foi vitorioso, tá bom? Então, como eu falei, jogo bem simples, apenas com um único baralho comum, com 2d6, né? 2 dados comuns de 6 face. Dá para fazer uma diversão por um bom tempo, algumas horas aí do dia, tá bom? Qualquer coisa, deixe o seu comentário, comentem, compartilhem, dê o feedback de vocês e eu aguardo vocês para o próximo vídeo, tá bom? Obrigadão, até mais.